Lá vocês estão nos acompanhando pelo RBV. A gente vem buscar informações referentes hoje à agricultura. Todo mundo sabe da importância que temos da preparação do solo para as próximas safras, para as próximas colheitas. E hoje a gente vem conversar então com Gilberto Nava, ele que trabalha dentro dessa área, né? Hoje nós estamos aqui na Ipagre, ele também, né, respondendo também pela Embrapa. O que a gente pode falar hoje para os produtores? A preparação do solo ainda é o primeiro passo para uma colheita de grande porte que a gente terá no futuro. Perfeito, Douglas. Esse realmente é o primeiro passo. Muitas vezes o produtor está preocupado em fazer o plantio de qualquer fruteira, seja pêssego, seja uva, né? E ele já está pensando lá na muda, mas esqueceu de que antes disso tem todo um planejamento do preparo do solo, né? E um bom preparo do solo, ele passa pelo quê? Primeiro, em se fazer uma boa amostragem do solo e mandar uma análise de solo para o laboratório, né? Para que o produtor tenha um resultado e saber quanto que precisa ser adubado ou calcareado. Eu vou coletar na minha área, né, que eu quero analisar, em torno de 10 a 15 pontos, a 0 a 20 centímetros de profundidade, né, 10 a 15 pontos e colocarei num balde aquele volume de solo. Vou tirar um meio quilo daquele solo bem misturado, retirado desses 10 a 15 pontos, e vamos mandar para qualquer um desses laboratórios hoje credenciados e que fazem análise de solo. Com base nessa análise de solo, nós poderemos recomendar quanto calcário e quantos fertilizantes nós devemos aplicar para fornecer condições ideais do quê? Para que no momento que eu coloque a muda, ela consiga desenvolver bem. Então sempre evitar de tirar amostras de solo, misturando áreas com manejo diferente, com adubações diferentes, com relevo diferente. Quanto mais uniforme aquela área, que eu sei que é o mesmo manejo há um bom tempo, melhor será o nosso resultado da análise de solo. Temos aqui na nossa região, né, principalmente, Gilberto, áreas com bastante declive acentuado, né, essas regiões. Causa muita erosão. Você faz uma correção de solo, prepara o solo, mas acontece esse tipo de erosão. Qual que é a orientação hoje para os produtores para ter esse cuidado também referente a essas áreas? Douglas, isso é um aspecto muito importante. A gente viu no ano passado precipitações aí de 500 milímetros no mês, é muita chuva, né? E isso realmente, a erosão é elevadíssima nessas situações. Então, o que o produtor pode fazer, principalmente naquelas áreas com muita declividade? Ele pode planejar o pomar com muita antecedência. Um exemplo, ele pode iniciar o preparo da área fazendo calagem, fazendo adubação lá em março, início de abril, colocar uma planta de cobertura, né? Fazer toda a adubação que, por exemplo, mesmo que for um pomar de pessegueiro, uma parreira que for plantado lá, faz toda a adubação para frutífera. Mas planta uma aveia lá em março, abril. Eu vou ter uma palhada. No momento que eu preciso fazer o plantio, eu tenho uma cobertura vegetal que é um tapete me defendendo contra a erosão. Aí eu só vou abrir um sulco para fazer o meu plantio. Então isso é uma estratégia que a gente diminui bastante a questão da erosão, né? E é bem importante sim, né? Eu preciso fazer uma análise de solo. Quem que eu vou procurar para poder levar esse material para fazer essa análise para depois eu começar a trabalhar na área? Importante falar, né, que a Ipagre em todos os municípios possui, né, um engenheiro agrônomo, né, que dá assistência. Esse engenheiro agrônomo recebendo a amostra, certamente ele terá condições de encaminhar para os diversos laboratórios que atendem, né? Mas nós temos laboratórios hoje, por exemplo, Fraiburgo, nós temos laboratório de análise de solo, mas a própria Ipagre tem 2 laboratórios de análise de solo, tanto Ituporanga, né, como Chapecó fazem análise de solo. Então, encaminhando para esses técnicos, eles saberão enviar ao laboratório. Um aspecto importante é, após recebido o resultado da análise de solo, tem alguns insumos que eles somente funcionam bem se bem misturados ao solo. Essa é a questão do uso de calcário e do uso de fósforo. Diferente de um nitrogênio, como uma ureia, que se eu aplico na superfície do solo, ele desce, vai até a raiz, o calcário e o supertriplo ou outra fonte de fósforo, se eu aplicar na superfície, não funciona.
Então, por isso que é extremamente importante se fazer uma boa análise de solo para saber quanto calcário, quanto supertrilho eu tenho que aplicar e aplicar antes do plantio da muda, bem incorporado ao solo. Caso contrário, vai ter problema para frente, para a vida toda do pomar. Então, extremamente importante tomar esses cuidados. Gilberto, nós temos aqui a parte de adubação, principalmente, né, com os dejetos suínos. É importante também esse meio de adubação para preparar o terreno? Sim, adubação orgânica nos locais onde você tem disponibilidade de dejetos, seja esterco de aves, esterco de suínos, é extremamente benéfica. Obviamente que nós temos que seguir algumas normas dos órgãos reguladores, né? Que para evitar a questão de não usar em excesso para causar danos ambientais. Mas sim, ela é muito bem-vinda e geralmente associada com a adubação química, ela traz excelentes resultados.